Você está ouvindo Programa Radar. Saúde mental é um termo muito amplo, né? E é um termo, inclusive, que é diferente de saúde emocional. Mas o que significa ter saúde mental vai depender muito, assim, do que cada pessoa considera, né, para si o que seria a sua saúde mental. A gente vive num país em que se fala muito sobre saúde mental, mas pouco se considera assim, né, o seu significado, pouco se fala também quais são as coisas que podem de fato ser, né, características, atributos de saúde mental. Então eu diria que o termo é um termo muito complexo, mas prefiro tentar também, né, ouvir de cada pessoa o que ela pode considerar ser saúde mental para si. Doutora, nós há pouco aqui estávamos conversando com a Teila Sabrina, né, que é influenciadora digital, e a gente falava sobre essa questão das redes sociais, da invasão de privacidade, e falamos também dos maiores influenciadores digitais do Brasil que hoje estão passando um momento difícil de depressão, né? O que é que acontece com essas pessoas que têm tudo que a gente imagina ter, né? Tem dinheiro, tem fama e mesmo assim estão afundadas em depressão? O que acontece com essas pessoas? Bom, eu acredito que essa é uma questão um pouco delicada, né? Principalmente se tratando de um momento em que as pessoas estão hiperconectadas, em que muitas pessoas usufruem da rede social também como trabalho, aquilo que provê o seu sustento, a sua dignidade. Mas o humano, ele também ainda tem muitos limites psicológicos também. Porque quando você fala, né, que são pessoas que têm tudo, eu sempre penso assim que essas pessoas têm muita angústia. Mas angústia de quê, Áquila? Seria angústia de pessoas felizes, né? Como é ser feliz e ter angústia mesmo assim? Então é aquele estado pleno de satisfação que muitas vezes a gente enxerga na rede social que essa pessoa vivencia, na verdade, mas que não necessariamente acaba completando, né, a sua vida. Enfim, pensando em saúde mental, a gente pode falar também essa questão mais voltada para o bem-estar mental. Então, por isso que eu falei que cada pessoa vai atribuir o seu bem-estar mental a uma questão. Mas essa lógica dos influenciadores estarem passando por esses processos de adoecimento psíquico tem muita relação com aquilo que se produz na rede social e aquilo também que se pede dos influenciadores também, né? Que é algo muito difícil. Eu sempre falo que nenhuma pessoa está no mundo para conseguir acompanhar as expectativas do outro. Então, na rede social isso fica muito aberto. É muita coisa para ser levada em conta. Veloso. Doutora, boa tarde. Sabe-se que saúde é muito mais que a ausência de doenças, não é? Sim. São vários fatores. No caso, a saúde mental. Por exemplo, eu conheço pessoas, eu conheço um caso de uma pessoa amiga que disse assim, olha, eu não tenho problema financeiro, eu estou bem com minha família e a depressão me pegou. Como é que a ciência, ela já tem uma explicação lógica para um fato como esse? Falando assim da ciência em si, a gente pode pensar no estudo de casos, né, de pessoas inclusive que têm um tipo de depoimento desse, né, que falam sobre família, dinheiro, status social, e a gente se pergunta se isso de fato é um componente da vida dessa pessoa que pode complementar a sua vida a tal ponto para que ela se sinta, como é que eu posso dizer assim, apropriada, né, mentalmente bem, isso. É como se fosse mais uma questão mesmo de status, é aquilo que se propõe como uma possibilidade de um bem-estar mental, mas que de certa forma não contempla, né, esse bem-estar mental do ponto de vista da pessoa que vive isso. Então esse sentido de que há uma complementariedade, uma completude quando você alcança um bom emprego, uma carreira estável, financeiramente bem, com uma família estruturada, é algo que cai muito por
por terra quando você vê pessoas que se queixam, né, de sintomas depressivos ou são diagnosticadas com depressão, exatamente porque isso entra em uma contradição muito violenta, né? Partindo para uma outra variável, ainda falta muito no ser humano, por exemplo, valorizar as coisas simples da vida, que eu vou dizer assim, até de uma forma poética. O cair de uma folha, não é? O mato, o mar. Eu ia perguntar à doutora Áquila o seguinte: dinheiro traz felicidade? É mais ou menos isso. Porque às vezes a pessoa acha que só pode ser feliz com coisas materiais e de preferência caras, né? Tudo tem que ser do bom e do melhor. A gente vive numa época em que quanto mais você tem, mais você quer ter. Então a lógica do mercado capitalista é essa, sempre mais e sempre mais. Então essa lógica é uma lógica que beira uma certa completude, como eu falei, quando as pessoas entram em contato com algo que tem, que compram, que são objetos de consumo e que não têm esse sentido, né, ou não conseguem se sentir complementadas por isso, acabam entrando nessa contradição. E hoje essa coisa do dinheiro, do objeto, é algo que traz pra gente essa lógica do objeto de consumo. E a própria saúde mental pode estar sendo vista também como um próprio objeto de consumo, aquilo que você pode comprar, se seja um produto na internet com o dinheiro que você tem, ou uma casa boa na praia, tudo isso que pode ser característica de um bem-estar mental, por exemplo, e que na maioria das vezes não tem muita relação quando você ouve relato de pessoas que têm, né, enfim, gozam dessas coisas aí e não se sentem completas, né? Isso perpassa pela falta daquela coisa assim, você precisa conhecer a si mais. Tem muita gente que ainda não conhece a si, a sua essência. Sim, com certeza. Eu acredito que um bom processo aí de conhecer a si mesmo faz muito sentido quando a pessoa faz essa questão, né? Poxa, eu tenho tudo, mas eu ainda tô me sentindo vazio, angustiado, triste. Então, assim, é dessa lacuna, é dessa pergunta que a pessoa pode se voltar um pouco mais para si e entender quais são os contextos ao seu entorno que podem, de alguma forma, dar brecha, né? Para que esses sentimentos, assim, muito estranhos, esquisitos à sua própria vida, né, possam vir à tona. Doutora, para a gente finalizar aqui, saúde mental e saúde emocional tem diferença? Tem. A saúde mental é um termo que fala do bem-estar psíquico de uma forma geral. E a saúde emocional é uma forma que você tem de pensar as funções psíquicas, né? E são muito regidas por essas questões voltadas a mais às emoções. Mas eu diria que são termos complementares, porque a saúde emocional está muito envolvida também com o bem-estar psíquico, com a saúde mental. Ok, doutora, eu quero agradecer aqui a senhora pela presença. Nós conversamos aqui com a psicóloga Áquila Thalita Costa, ela que é psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Universidade Estácio, não é isso? Isso, faculdade E Estácio. a senhora gostaria de deixar o contato, rede social, alguma coisa assim, né? Olha, o meu contato, eu tenho uma rede social, @psiaquilathalita, e o contato profissional também, tanto para falar como psicóloga e coordenadora do curso, é o 75991747173. Ok, doutora, muito obrigado Muito pela sua obrigada presença também. aqui. Ô Paulo, e aproveitando, eu quero parabenizar ela, né? Muito esclarecedora a entrevista. Realmente, parabéns à senhora. Obrigada a todos. Olha, são 5h53. Esse é o programa Radar aqui pela Rádio